uma delas. Então, nessa avaliação do terceiro bimestre, caiu aí a questão de álgebra, né, de produtos notáveis. E essa primeira questão, ela é sobre monômios e polinômios. Então, no caso aí, está mostrando a divisão, né, desses monômios. Então, nessa primeira opção aqui, eu teria 36x² dividido por 6x². Qual é a forma de fazer divisão, gente? Jogo de sinal, então, mais com mais. Divido o número, 36 dividido por 6. 6 vezes 6 é 36, né? Então, dá 6. Vou copiar a letra, que é o x, e vou diminuir os expoentes. Vou subtrair os expoentes. Então, 2 menos 2, 0. Então, ficaria 6x elevado a 0. Lembrando que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, ficaria 6 vezes 1, que fica 6. Então, você pode perceber que a opção correta seria essa primeira. Por que a B está errada? Por quê? Mais com mais. 10 dividido por 2, 5, porque 2 vezes 5 é 10. Eu copiei a letra que é o y e vou subtrair os expoentes. Se não tem expoente, quer dizer que é 1. 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 5 vezes 1, 5. Lá tinha dito que ia ficar 5y a resposta. Por isso está errado, tá? Por isso que ela não está correta. Já no caso da letra C também, por que ela também está errada? Porque está falando que a resposta ficaria 5y². E não é. A resposta certa é 5. E a letra D está errada também, porque ela diz que a resposta dessa divisão que a gente fez ali em cima seria 6x². E na verdade não é, seria 6x elevado a 0, que vira 6 vezes 1, que vira 6. Tá? Então, a resposta correta seria a letra A. No caso da 2, você precisaria lembrar qual é o quadrado da soma. Vamos lá olhar na questão da nossa avaliação. O quadrado da soma, vocês precisam lembrar da regrinha, lembra? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, que é o 5, ficaria 5² mais 2 vezes o primeiro, que é o 5, vezes o segundo, que é o 3, mais o segundo ao quadrado, que seria 3a elevado ao quadrado. Lembrando que quando eu tenho igual aqui tá uma letra e um número, quando eu for elevar ao quadrado, gente, eu tenho que elevar o número e a letra, tá? Não é um separado do outro, não. Tem que ser os dois juntos, certo? Então, vamos lá. 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 2 mais, né? Copiei o mais. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30a. Mais 3a elevado ao quadrado. Então, vamos elevar o primeiro 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. E o a elevado ao quadrado, a ao quadrado. Então, a opção correta seria 25 mais 30a mais 9 elevado ao quadrado. Certo? Na terceira questão, falava de cubo da soma, né? Então, quando a gente vai trabalhar a questão do cubo da soma, como que ficaria, no caso, essa questão aqui, a 3, né? O cubo da soma, ela tem também a fórmula dela, que seria, eu tinha lá x mais 5 elevado ao cubo. Então, seria o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 5. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo, que é o 5, elevado ao cubo. Lembrando que nesse primeiro bloco, o primeiro tem que estar elevado ao quadrado, então por isso que está x ao quadrado. E nesse segundo bloco, o segundo tem que estar elevado ao quadrado. Então, o 5 tem que estar elevado ao quadrado, certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos resolver primeiro as potências. Vamos comigo, então? X ao cubo mais... Eu tenho aqui 3 vezes 5 fica 15x ao quadrado, mais
3 vezes x eu só copiei e vou resolver essa potência. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Mais 5 ao cubo. 5 ao cubo seria 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Certo? Então, agora sobrou só essa multiplicação aqui para eu finalizar a conta. Então, x ao cubo mais 15x ao quadrado mais 3 vezes 25, 75x, mais 125. Então, essa seria a resposta correta no caso da questão número 3. No caso dessa questão 4, ela está falando sobre quadrado da diferença, né? O quadrado da diferença, ele também tem a formulazinha dele, tá? Que aí nós precisamos seguir certinho. Qual seria a fórmula do quadrado da diferença? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, essa seria a fórmula do quadrado da diferença toda vez que você for fazer. Ah, professora, mas eu acho difícil fazer produtos notáveis e eu preferi fazer por chuveirinho. Tá errado? Não, tá certo. Tá? Se você vier aqui e repetir esse mesmo parêntese mais uma vez e utilizar distributiva, o famoso chuveirinho, também vai funcionar, viu, gente? Vai dar certo do mesmo jeito. Certo. Nesse caso aqui agora, como que ficou? O primeiro termo você está vendo que é o 2x e o segundo termo é o menos 4. Então, vai ficar 2x, que seria o primeiro elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Lembrando que se o primeiro termo é 2x, quando você for elevar ele ao quadrado, você tem que colocar entre parênteses. Por quê? Porque o 2 está elevado ao quadrado e o x também, tá? Não pode elevar um ou outro, tem que elevar os dois ao mesmo tempo. Então, vamos fazer isso? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16x, mais 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, a opção correta seria exatamente essa aqui. Certo. Então, esse foi o quadrado da diferença. Na questão 5 da avaliação, tinha lá o cubo da diferença. Então, ela é a mesma fórmula da soma da diferença, né? Aliás, do cubo da soma, no caso. Falei errado o nome, desculpa. Só que muda esse menos aqui, ó, no começo. Me desculpem que... Só um minutinho, deixa eu... Então, vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui, o cubo da diferença seria o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, menos o segundo ao cubo. Tá, lembrando que nesse primeiro bloco, o primeiro termo, que é o 9, tem que estar elevado ao quadrado, e nesse segundo bloco, o segundo termo, que é o y, tem que estar elevado ao quadrado. Tá, quando você vai fazer essas continhas, tem 9 elevado ao cubo, então 9 vezes 9, 81, 81 vezes 9 ficaria 729, né? Menos 3 vezes 9 ao quadrado, que seria 9 vezes 9, 81y, mais 3 vezes 9, 27y ao quadrado, menos y ao cubo. Sobrou só essa multiplicaçãozinha aqui para a gente fazer, nós vamos fazer agora. 729 menos 3 vezes 81, é uma multiplicação simples, né? Você acha 243y mais 27y ao quadrado, menos y ao cubo. Então, a opção correta seria essa. Teve um pessoal que às vezes ficou com dúvida no seguinte, gente, na hora de marcar as opções. Lá nas opções, esse 729, ele aparecia com um mais na frente. Aí teve colega que ficou falando para mim, mas não tem opção correta, porque eu achei desse jeito, não tem mais na frente do 729. Pessoal, sempre que um número não tiver sinal na frente dele, quer dizer que é mais, tá? Então, se estava 729 sem sinal, o que isso quer te falar? Que é mais 729, viu? Tem que ter cuidado com isso aí, é muita atenção,
No caso da número 8, gente, seria adição e subtração, né? Então, tem um detalhe que eu ensinei para vocês que vocês precisavam lembrar para fazer essa questão aqui. Quando tem um menos entre os parênteses, que é o caso dessa e é o caso dessa, você precisa trocar o sinal de todo mundo que vem depois do menos. Quando é mais, como é o caso dessa e é o caso dessa, não precisa fazer a troca de sinal. Só que se for menos e você não fizer a troca de sinal, vai ficar errado. Então, eu coloquei aí na questão A e na questão B, é o mesmo, não sei se vocês viram, é a mesma operação. E na questão C e na questão D também é a mesma. Eu só troquei aqui, ó, as respostas, né, para saber qual que estava certo. Então, vamos fazer? A ideia de adição e subtração, gente, é montar os grupinhos, lembra? As panelinhas. Então, qual que seria a ideia desse número 8 aqui, letra A? Ó, vamos tirar do parêntese? Menos y ao cubo, menos 3y ao quadrado, mais y, menos 3y ao... Agora, vamos fazer o chuveirinho aqui, ó. Olha aqui, menos com mais, menos, 3 vezes y ao cubo, 3y ao cubo. Menos com mais, menos, 3 vezes 2, 6y ao quadrado. Então, eu tirei do parêntese, fiz o chuveirinho. Por que eu tive que fazer chuveirinho? Por causa desse menos 3 aqui, ó. Eu tinha que multiplicar ele pelos 2. Certo, agora eu vou montar as panelinhas. Eu tenho y ao cubo aqui e tem y ao cubo aqui. Então, menos 1 com menos 3, menos 4, y ao cubo. Agora, eu tenho y ao quadrado aqui e tem y ao quadrado aqui. Vamos juntar? Menos 3 com menos 6, menos 9y ao quadrado. E por último, eu tenho esse y aqui que está sozinho. Eu vou só repetir ele aqui embaixo. Certo. Então, aqui estava dizendo que o resultado seria menos 4y ao cubo. Aqui já está errado, ó. Que aqui está mais y. Então, a letra A está errada. E a letra B? Menos 4y também está errada, porque ela está positiva aqui, tá vendo? Então, nem a A nem a B está correta, gente. Vamos ver a C e a D para ver qual que está correta agora? No caso da letra C e da letra D, nós temos aqui o seguinte, é mais, então você só vai tirar do parêntese sem precisar ficar mudando de sinal. Então, vamos lá, b ao quadrado mais 3b menos 1 menos 2b mais 3. Vamos juntar as panelinhas? Não tenho ninguém para o b ao quadrado, então só copiei. Eu tenho mais 3b e menos 2b. Gente, 3 menos 2, 1. 1b. Por que eu não tenho 1 aqui? Porque ele está subentendido, você já sabe que é 1b, não precisa colocar o número. E eu tenho aqui os números sozinhos, que é o menos 1 e o 3. Gente, 3 menos 1, 2. Então, aqui a resposta seria b ao quadrado menos b. Essa resposta é errada, ó. Não é menos b, é mais b. Então, você sabe que a resposta correta seria a letra D. B ao quadrado mais B mais 2. Fácil demais! Gostaram?